Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Gente, é com muita alegria que nós estamos começando um programa novo. Um programa que eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. Um programa que vai alimentar a sua alma. Eu, Frei Gilson, estou muito feliz de estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Gostaria que você ficasse até o final do programa de hoje, porque você vai entender a dinâmica deste programa, que é um programa novo. Então este é o primeiro programa com esta nova roupagem, com esta nova proposta para a sua vida. Você não vai se arrepender de participar, você não vai se arrepender de estar aqui conosco, onde você vai beber, onde você vai se alimentar. Eu tenho certeza disso. Veja, esse programa novo, ele vai ser totalmente bíblico. Totalmente bíblico. E por que esse programa está nascendo? Isso aqui é uma coisa importante você entender. Por que estamos começando um programa novo, diante de tantos programas que já temos, diante de tantos programas que o Frei faz? Por que estamos começando um programa novo? Porque é urgente a gente se dedicar à palavra de Deus. O mundo, cada vez mais, está se afastando da palavra de Deus. E o que está acontecendo hoje é algo muito sério. Os próprios cristãos, os próprios católicos, já não estão mais lendo as Sagradas Escrituras, já não estão mais entendendo as Sagradas Escrituras. E o que acontece? Nós estamos nos deixando enganar. O mundo com as suas propostas, o mundo com as suas mentiras, tem enganado muito fácil a cada um de nós. Por quê? Porque não conhecemos a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é aquela que não muda nunca. Passa tempo, o mundo muda, o mundo modifica, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Só que nós não estamos mais meditando a palavra de Deus. Este programa, preste atenção, é para te ajudar a focar na palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a se dedicar, deixar Deus falar com você, transformar o seu coração. Agora, é claro, eu vou confessar para você algo que você precisa entender. A palavra de Deus é um dos livros mais difíceis de a gente entender. É um livro muito difícil de a gente compreender. Não é tão simples assim entender a palavra de Deus. Quantas vezes você já se deparou, abriu a palavra de Deus e falou: eu não entendi nada, eu não sei o que Deus está falando comigo. E, portanto, este programa é para te ajudar. É para te ajudar. Eu confesso para você que eu, como sacerdote, eu estudei teologia, estudei filosofia. Tem vezes que eu abro a Bíblia e falo: eu não entendi, eu não compreendo tudo. Então, até eu, como sacerdote que estudei, tenho dificuldade em tantos textos. Então, o que será este programa? Uma ajuda para você. Com este programa, você vai ter auxílio, você vai ter pessoas que vão pegar na sua mão. Então, preste atenção. A gente quer pegar na sua mão e a gente quer estudar junto. A gente quer meditar junto a palavra de Deus. Então, a proposta é: você aceita isso? A gente estudar junto a palavra de Deus? A gente meditar juntos a palavra de Deus? Essa é uma proposta para a sua vida. Assim nasceu esse programa, com essa ideia de focar totalmente na palavra de Deus. Então aqui, este é o foco. Nós vamos nos dedicar inteiramente a ela. E olha, gente, eu tenho certeza que este programa vai modificar vidas, esse programa vai modificar pensamentos, este programa vai alimentar coração. Por quê? Não será a palavra do Frei Gilson, não será a palavra de outra pessoa, será a palavra do próprio Deus falando conosco.
Amém? Olha, tudo isso é só para te deixar com água na boca, tudo isso é só para te explicar um pouquinho da ideia do porquê que a gente pensou neste programa para você com muito carinho. É urgente, para mim é urgente para você, é urgente para todos nós nos dedicarmos mais à palavra de Deus. Veja, para fazer este programa eu quero dizer que nós tivemos uma graça muito grande. Você já está feliz de ver o Frei aqui num programa sobre Bíblia, não é verdade? Pela primeira vez, aqui na TV, falando, o Frei, né? Falando um programa sobre Sagradas Escrituras. E pela primeira vez também no meu canal do YouTube, você poder acompanhar um programa só de Bíblia, só de Palavra de Deus. Mas, gente, a maior alegria é saber que eu vou ter uma companhia neste programa. Então, toda semana nós estaremos aqui para falar de Bíblia, para meditar a Palavra de Deus. E nós teremos a honra de receber, estar conosco todas as semanas, como um mestre, como aquele que vai nos ajudar, aquele que vai segurar nossa mão, aquele que vai tirar nossas dúvidas, aquele que nós poderemos fazer perguntas, aquele que vai nos ajudar a contextualizar, de palavras difíceis, fazer aquilo se tornar uma palavra de mais fácil compreensão para nós. Então é com alegria que toda semana nós teremos aqui a presença de um bispo da Igreja Católica e de um bispo que conhece muito bem as Sagradas Escrituras, ama as Sagradas Escrituras, estuda, medita, reza com ela, sabe muita coisa de cor das Sagradas Escrituras. E é com alegria que nós acolhemos neste programa Dom José Falcão, que já está aqui comigo nos estúdios e eu quero já, desde já, acolhê-lo. Dom José, que alegria estarmos juntos, que alegria começar este programa, que me emociona de a gente juntos, eu, o Senhor, mas uma multidão de pessoas, meditarmos juntos a palavra de Deus. E como eu disse nessa longa introdução, a gente tem dificuldade de aprender a Bíblia sozinho, de meditar a Bíblia sozinho. E ter o Senhor aqui conosco é saber que a gente vai estar num caminho seguro, que a gente não vai ter interpretações errôneas. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria acolher o Senhor. Aliás, o programa não é meu, o programa será meu e do Senhor. Nós estaremos sempre juntos aqui. Muito bem-vindo. Frei Gilson, o convite que Vossa Reverendíssima me formulou, eu acolhi de muito bom grado, porque o argumento do programa é fascinante. Eu me confesso descaradamente, entre aspas, como um apaixonado pela palavra de Deus, como creio que deve ser o coração de todo cristão, particularmente os católicos, e a proposta apresentada por Vossa Reverendíssima foi por mim acolhida, respondi prontamente para a glória de Deus. Também para mim é uma honra investigar o patrimônio sagrado, o depósito da fé, quanto possível numa linguagem acessível às pessoas mais simples, é uma obrigação do bispo, mesmo sabendo que ele tem muitas responsabilidades. E, com a graça de Deus, estamos juntos. Vamos juntos buscar nesse manancial inesgotável de verdade, de sabedoria, de graça, de salvação, de verdade eterna e imutável, que é a palavra de Deus escrita, com a Igreja, buscar as verdades de que necessitamos, o conforto que tanto precisamos nos momentos de aflição, a iluminação, as respostas às nossas interrogações, às nossas inquietações. É uma alegria fazer com Vossa Reverendíssima esse itinerário, esse caminho. Nossa, que benção. Eu convidei o Dom José Falcão há muito tempo atrás, acho que já tem meses, né? E agora esse sonho está se tornando realidade. Seja bem-vindo, porque isso é para você, tá bom? Então, vamos aproveitar. Uma vez por semana, aqui na TV, pela internet. Então, também dizendo a você que este programa
vai ao ar toda semana na TV e também através do meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, e no canal do YouTube de Dom José Falcão, Dom José Francisco Falcão, tá certo? Seja bem-vindo e se prepare. Aliás, a gente pensava qual será o nome deste programa. E o nome é muito forte e você vai entender o que ele vai causar na sua vida. O nome do programa é Força de Deus. Olha que interessante. Não tenho dúvidas disso, de que semanalmente esse programa vai trazer força de Deus para a sua vida. Quantas coisas, gente, nos deixam fracos, o mundo que a gente vive, tantas situações, e o que nos fortalece é o quê? É a palavra de Deus. Pode acreditar no que o Frei está falando. Você muitas vezes vai chegar aqui fraco, muitas vezes você vai chegar aqui cansado, e ao ouvir este programa, de 1 hora de duração, você vai ver que não vai te cansar, pelo contrário, vai te fortalecer. Agora, Dom José Falcão, já te pergunto isso. Por que este nome, Força de Deus, que o Senhor teve essa inspiração, mas por que esse nome, Força de Deus? Essa expressão ela é do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, e leio integralmente, ela vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. O Evangelho é uma força vinda de Deus. Força de Deus. A palavra força, na língua latina, virtus, ela evoca a mesma coisa que nós entendemos por autoridade. Jesus, no final do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, antes de subir ao céu, e antes de dizer, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a frase dele é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra auctoritas, ela também pode ser traduzida como virtus, força, poder, todo poder, toda força, toda autoridade. O Evangelho, que é a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, ele é a boa nova personificada. O Evangelho pode ser entendido como o conteúdo pessoa, portanto, a boa notícia é Jesus. Eis que eu vos anuncio uma boa notícia. Nasceu em Belém de Judá um Salvador, que é o Cristo Senhor. É a voz do anjo. Aos pastores, na noite do nascimento de Jesus. E é a mesma palavra na língua grega usada por Jesus antes de subir ao céu no final do Evangelho. Então, Cristo é a força do Pai, é o conteúdo, o núcleo, o centro da boa notícia. E também o Evangelho, no sentido amplo, toda a Escritura que atinge o seu ápice nos próprios 4 Evangelhos. Os 4 Evangelhos podem ser entendidos no sentido mais amplo, o Evangelho. O Novo Testamento também pode ser entendido Evangelho, porque o Novo Testamento tem 27 livros. E os 27 livros têm como ápice aqueles livros que narram a encarnação, o nascimento, a vida oculta, a vida pública, a paixão, morte, ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra Evangelho tem várias acepções. Cristo é nossa força, porque Cristo é o Evangelho. Cristo é nossa força enquanto palavra que ele prega. A palavra de Jesus, ela é uma força. Cristo é uma força vinda de Deus porque aquilo que ele disse e fez aquilo foi consignado nos evangelhos, que são 4. Evangelho, palavra que pode ser entendida no plural, 4 evangelhos.
que na verdade são um único evangelho, porque é a única notícia. Estritamente falando, a palavra evangelho, ela é no singular. Não existe outro evangelho além de Jesus Cristo. Mas quando se fala de evangelhos, aí já entra a nomenclatura, que nós temos que ser bem rigorosos quando tratarmos delas. Estritamente falando, não existe o evangelho de Mateus. Existe o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Sim. Não existe estritamente, claro, na linguagem popular, a gente, digamos assim, a gente desconta, né? Às vezes até nós, sacerdotes, abra aí no evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas. Não, evangelho de Jesus Cristo. Aliás, proclamação do evangelho, o diácono ou sacerdote na missa, nós não dizemos evangelho de Jesus Cristo, evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Portanto, tanto Jesus, a pessoa dele, é força, e a força de Deus é o Espírito Santo, como o evangelho escrito, os 4 evangelhos, como o Novo Testamento, evangelho no sentido mais amplo, e a Bíblia inteira como a força de Deus, porque o episódio da transfiguração do Senhor no monte, que a tradição chama de Tabor, Moisés e Elias conversavam com ele. Então, Moisés simboliza a lei, Elias simboliza os profetas, e Jesus é o sentido, é o cumprimento da lei e dos profetas. Portanto, é a síntese de todo o Antigo Testamento e, obviamente, a síntese de toda a Escritura. E não existe outra força que venha de Deus senão Jesus. Olha que bênção. Ou seja, Dom José, a pessoa lendo os evangelhos, se deparando com Jesus, ela encontra essa força do alto. Perfeitamente. Os apóstolos presos e levados diante das autoridades religiosas que intimaram e intimidaram São Pedro e os demais apóstolos, e eles respondem: nós não podemos nos omitir, nós não podemos deixar de pregar esse nome. Importa obedecer antes a Deus que aos homens. Foi a força que sustentou os apóstolos na sua intrépida obrigação de pregar o Evangelho no dia de Pentecostes, nos dias que se seguiram, presos, ameaçados, mutilados, muitos deles, e aí já entramos na história da igreja, e a primeira vítima que derramou seu sangue por causa do Evangelho foi o diácono Santo Estevão. Sim. Depois veio São Tiago, irmão do Senhor, que teve sua cabeça decepada, ele que era bispo de Jerusalém. Em todo esse contexto desafiador, a igreja encontrava força em Jesus. Só Ele é aquele que sustenta a igreja nos momentos de aflição. Entenda-se. Perseguição e também na nossa vida, nos seus momentos de dor, de perda de entes queridos, os seus desafios, suas inseguranças. A força está no Evangelho. A força está na palavra de Deus. Se o Salmo 118, versículo 105 diz: tua palavra é uma luz para os meus passos, é um facho que alumia o meu caminho, concretamente essa luz é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Não há outra força, não há outro sustento, não há outro baluarte, não há outro sustentáculo, não há outro alicerce para a nossa existência que nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho, que é Ele mesmo. Gente, olha que benção. Não há outra força. Não há outra força. Então, olha que lindo. Você já está entendendo, né? Toda semana você vai encontrar, então, neste programa, força de Deus. Tá certo? Então, se prepare. Aproveito para dizer, você vai divulgar esse programa. O programa é novo. Então você vai compartilhar, você que está no canal do YouTube vai compartilhar, você que está assistindo pela televisão, você vai falar para todo mundo, começou um programa novo sobre Sagrada Escritura, toda semana com o Frei Gilson e Dom José Falcão. Olha, lindo, não perde, porque vai ser muito especial. Nós já estamos aqui com a palavra de Deus, tá?
Nós sempre estaremos aqui, eu e Dom José Falcão, sempre com a palavra de Deus, e você, é importante que você tenha a sua, tá? Então, neste programa, tenha sempre a sua Bíblia. Inclusive, a gente vai usar a tradução da Bíblia Ave Maria, para você saber qual é a tradução que a gente vai usar. Vamos usar a tradução da Bíblia Ave Maria. Esteja sempre com a sua, um caderninho de anotações. E olha, aproveita e receba a força, e receba a força de Deus na sua vida. Eu já vou fazer também essa pergunta para o Dom José Falcão. Por que esse nome Bíblia? É uma palavra da língua grega. A língua grega não foi a primeira língua usada pelos autores humanos que redigiram os primeiros textos da Escritura. Vamos ver essa questão da formação da Bíblia, a começar do Antigo Testamento e depois chegando no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em hebraico e depois, ali por volta do século III, ela foi traduzida pelos judeus para a língua grega. E a língua grega tem uma palavra no singular, biblion, significa livro, e biblia, no plural, que significa livros. Ok. Então, biblion são os livrinhos pequenos. A Bíblia Católica tem 73 livros. Então, chamar cada livro da Escritura na língua grega é o biblion. Segundo Mateus, o biblion da 1 aos Coríntios, da 2 aos Coríntios e assim por diante. Biblion, Isaías, Jeremias, etc. No singular. Bíblia é plural. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a palavra Bíblia, palavra de Deus escrita, no latim passou a ser singular. Na língua grega, Bíblia é plural de biblion. Portanto, Bíblias em grego. No latim, a palavra que em grego é plural passou a ser singular. Uhum. Então, etimologicamente, Bíblia é plural de biblion, de livros. Biblion, singular. No latim, é uma palavra singular. Portanto, quando você diz, na mesa do Frei Gilson e do Dom José tem 2 Bíblias. A dele, a do Frei Gilson e a do Dom José. São 2 Bíblias. Mas aqui nós estamos falando em língua portuguesa, que é filha do latim. Uhum. No latim, Bíblia é singular. Palavra feminina, singular. Mas Bíblia em grego é uma palavra plural de biblion. Muito bem. Etimologia, avancemos. Tecnicamente, para os cristãos, Bíblia é a palavra de Deus inspirada, escrita. Porque existe a palavra de Deus que não é escrita. Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Percebeu aqui a palavra de Deus oral? Sim. A palavra de Deus é uma expressão ambígua. Ou seja, ela tem 2 modalidades. A palavra de Deus que chega aos ouvidos das pessoas pelos lábios da igreja. Lucas 10:16. Vamos fazer um exercíciozinho para decorar textos da Escritura. Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Na verdade, é a primeira expressão da palavra de Deus no Novo Testamento. Os apóstolos não começaram seu ministério após Pentecostes, no dia de Pentecostes, escrevendo nada, mas pregando. Sim. Vamos lembrar quem foi que fez o primeiro discurso no dia de Pentecostes, dentre os apóstolos? São Pedro. Atos capítulo 2. Então, primeiro, a palavra de Deus na igreja, ela é pregada pelos lábios da igreja. Lucas 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Por quê? A palavra de Deus, primeiro, por vontade de Jesus, chega ao encontro das pessoas pelos lábios. Lucas 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, concluindo, faltam 2 minutos para terminarmos esse primeiro bloco.
definição de Bíblia à luz da fé. Palavra de Deus, inspirada, escrita. Dom José Falcão, acho que a gente vai precisar seguir, a gente está quase terminando esse primeiro bloco. O senhor está tratando um assunto muito importante, eu quero provocar o senhor em algumas questões. Gente, tá aí, um programa que tem essa intenção. Você já entendeu, a gente vai falar sobre Bíblia, você já está entendendo desde o conceito da palavra Bíblia. A gente vai aprender muito, a gente aqui vai aprender muito, então se prepare. Agora, preste atenção, aqui nós vamos entender, a gente vai estudar Bíblia, meditar Bíblia como católicos, tá certo? Como católicos. Então tudo que você ouvir aqui, tudo que você aprender aqui, é de uma visão católica. Porque é isso que eu quero já deixar o gostinho na boca deles, que parece que o que o senhor falou agora é diferente de como os nossos irmãos protestantes entendem, né? Então eu quero já perguntar algumas coisas nesse sentido. Queridos, aproveite. Você que está no canal do YouTube, compartilhe. Você que está na TV, você vai agora ter um intervalo muito breve, tá certo? Você vai ter um intervalo muito breve. Então o nosso programa sempre vai ser em 2 blocos. Um intervalinho breve para você tomar uma aguinha, para você ir no banheiro e aí você já retorna com a gente, tá bom? Dom José, é bom estarmos aqui, não é verdade? É muito bom, é muito bom. É bom estar com você, é bom estar com a sua família, é bom entrar na sua casa. Então, você que não está preparado, pegue a sua Bíblia, pegue suas anotações. Daqui a pouquinho, o segundo bloco, onde Deus vai falar muito ao seu coração. Estamos de volta com o programa Força de Deus. Você já até aprendeu o nome deste novo programa, Força de Deus. Eu e Dom José Falcão estaremos com você toda semana, meditando a palavra, aprendendo sobre a palavra de Deus, que é força de Deus para a nossa vida. Minha gente, no primeiro bloco, estávamos já começando a entender por que o nome Bíblia, já nos foi explicado isso. E Dom José Falcão estava nos ensinando que a Bíblia, a palavra de Deus, não está só escrita, mas ela também é uma palavra que primeiramente começou a ser falada e não escrita. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque isso é muito importante. E aí, Dom José, o senhor já nos colocou bastantes questionamentos na cabeça. Por quê? O senhor está dizendo que a palavra de Deus não é só a escrita. Eu creio que isso é numa visão católica. Por quê? A gente ouve muitos dos irmãos protestantes de que só vale o que está aqui, só vale o que está escrito. E por que o senhor está dizendo isso, que a palavra de Deus não está só no que está escrito? Os católicos então acreditam numa palavra também oral? Como é que funciona isso? A visão católica é, antes de tudo, a visão bíblica. O texto que eu citei e que Vossa Reverendíssima já memorizou, Lucas capítulo 10, versículo 16, eu leio. É palavra do próprio Senhor. O problema, às vezes, é que a amnésia, eu acho que um dos problemas de alguns cristãos é a amnésia. Quanto à história, quanto aos fatos dos primeiros meses e anos da igreja, e a amnésia da própria palavra do próprio Jesus. Leio Lucas, capítulo 10, versículo 16. Não, leio não. Vossa Reverendíssima leia Lucas, capítulo 10, versículo 16. Veja, Jesus aqui não diz: quem lê a Bíblia me ouve. É claro que quem lê a Bíblia ouve Jesus. Mas aqui Jesus não disse nada a respeito da Bíblia. E é preciso que a gente seja fiel a Jesus. Não ignore as palavras de Jesus. Se atenha também à palavra de Jesus. Há muitos textos da Bíblia que elogiam a Escritura, que dizem que ela é palavra de Deus. Isso não se discute. A questão é saber
o que Jesus disse a respeito da voz da igreja, ou melhor, da palavra dele por meio da igreja. É isso, por favor. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Pronto. Quem vos ouve, a mim ouve. Ouvindo a voz da igreja. Ouvimos Jesus. Portanto, é correto você dizer, eu vou ler um texto para você da Bíblia. Quando você ouvir, você vai estar ouvindo a palavra de Deus. Correto. Sim. O incorreto é você dizer que a palavra de Deus só chega até você quando se lê a Bíblia, quando se medita a Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus, manifestação solene, mas não foi a primeira na história da igreja, na vida da igreja primitiva. Leia com atenção os Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, depois que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e os discípulos com Nossa Senhora reunidos no cenáculo, os apóstolos abriram as portas do cenáculo e, cheios do Espírito Santo, pregaram. São Pedro não escreveu para quem estava na cidade de Jerusalém. São Pedro pregou. Portanto, a primeira manifestação da igreja não foi escrever a palavra de Deus, foi proclamar a palavra de Deus. Só muito tempo depois, entenda-se, e nós vamos ver como Sim. o Antigo Testamento foi sendo formado, quando, porque também no Antigo Testamento Deus fala a Moisés e Moisés fala ao povo. Só depois é que Deus manda Moisés escrever. Portanto, Moisés pregando palavra de Javé por meio dos lábios de Moisés. A palavra de Deus pelos seus intermediários, pelos seus mediadores. Os profetas, mais para frente, Isaías, Jeremias, etc. Primeiro eles pregaram, depois vários deles colocaram por escrito. Portanto, palavra de Deus escrita, sem dúvida alguma, Bíblia Sagrada. Mas essa não foi a primeira manifestação da palavra de Deus na história da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Ouvindo a pregação de São Pedro, ouvindo a pregação de São Paulo, ouvindo a pregação dos demais apóstolos, a multidão, os judeus, os pagãos, ouviam o próprio Jesus. Palavra de Deus oral. Depois essa palavra é transmitida, aí nasce a primeira manifestação do que depois, mais na frente, vai se chamar de tradição. Sim. Então, hoje, na ordem, a regra suprema de nossa fé é a palavra de Deus escrita. Porém, e aqui eu entro numa questão muito importante que vai ser abordada mais para frente, a questão da interpretação da palavra de Deus é escrita. Por favor, Frei Gilson, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, eu vou chutar, não sei se a página é a 1905 na sua Bíblia, não? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É o episódio do eunuco da rainha de Candace. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor. Não vou ler o texto todo, mas fazer uma breve síntese. E ele voltava para Gaza, no caminho que se dirige a Gaza. A faixa de Gaza hoje, aquela situação bem lamentável, sim. Enfim. O eunuco ia de carruagem, provavelmente ele era um alto oficial da corte da rainha de Candace, na Etiópia. E ele ia lendo o texto do profeta Isaías. Veja, nos versículos 32 a 33, o texto que ele ia lendo era Isaías 53. Pois bem, o profeta, o diácono Filipe, foi enviado pelo Espírito Santo até esse oficial. Ele, muito interessado, muito curioso, enfim, lendo o texto. Aí, o profeta, o diácono Filipe, faz uma pergunta ao eunuco. Por favor, acompanhemos aqui
A pergunta que ele faz no versículo 30, porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe, como é que posso, se não há alguém que me explique? Nossa, que lindo. Então vejam, alguém que cometer a ingenuidade, eu diria a insanidade, de dizer a Bíblia e pronto, ele não é católico. Como é que eu posso entender a Bíblia se não tem quem me explique? Aqui está uma prova incontestável da relação entre Bíblia e Igreja. Bíblia e tradição da Igreja. Primeiro, a Bíblia é obra da Igreja. A Bíblia foi escrita por homens de igreja. A Bíblia não caiu do céu. Se você pensa que a Bíblia caiu do céu num paraquedas, puf, prontinha, está tudo escrito. Com Tá capítulos e versículos. Tudo já pronto, etc. Não. A Bíblia é fruto de uma evolução, de uma experiência de fé. Primeiro do povo do Antigo Testamento, Israel. Vamos ver ainda, sem nenhuma pressa, bem devagar, quanto possível bem mastigadinho, como foi sendo redigido o Antigo Testamento, que para ficar pronto precisou de 1000 anos. Mas essa pergunta, o Frei Gilson depois vai me formular, vai me emparedar aqui para eu responder bem explicadinho para vocês. E depois o Novo Testamento, primeiro a igreja prega, depois os corações ouvem, se arrependem, recebem o batismo, vivem a graça do Espírito Santo e passam a viver ali nas suas cidades. Corinto, Éfeso, Tessalônica, a região da Galácia, Filipos, Roma. Muito tempo depois, provavelmente 5 anos, 10 anos, os apóstolos sentiram a necessidade de quê? De responder a perguntas pontuais daquelas comunidades. São Paulo, que não podia estar sempre em todos os lugares, porque não tinha o dom da bilocação, pelo menos não, isso não é informado aqui. E recebia notícias de como estavam as comunidades. A comunidade cristã de Roma está com alguns problemas, São Paulo veja, e ele também era muito bem informado. Então ele decide, eu vou escrever uma carta para eles, para fortalecer a fé deles. Carta aos Romanos. Sim. Corinto, Grécia. Primeiro a comunidade ouvia a palavra dos pregadores, dos missionários, enfim, o próprio São Paulo passou mais de 1 ano na cidade de Corinto, os apóstolos também passavam por lá, os outros missionários. Não havia nada escrito a não ser o Antigo Testamento. Aí a comunidade passa a ter dúvidas e São Paulo toma conhecimento. Aí ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Depois ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Filipos, na Grécia, mesma coisa, carta aos Filipenses. E também a determinadas pessoas, a Filemon, ou Filémon, que era um grande amigo do apóstolo Paulo, que foi batizado por ele, os seus colaboradores mais próximos, como Tito e Timóteo, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. Então, individualmente, a carta a Timóteo, carta a Tito. Exato, exatamente. As cartas, na verdade, elas são pontuais. Isto é, para uma determinada comunidade. E eu cito Romanos, Roma, cristãos de Roma. 1ª e 2ª aos Coríntios, cristãos de Corinto, Grécia. Filipenses, cristãos que moravam na cidade de Filipos, Grécia. Tessalônica, também, hoje uma grande cidade da Grécia, primeiro aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses. E há pessoas, primeira carta que ele escreve a Tito, chamada carta pastoral, porque é uma carta ao pastor que trata de assuntos relacionados à pastoral. Timóteo, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo. E assim por diante. Então, veja, a relação, o texto aqui, voltemos ao eunuco da rainha de Candace e a Filipe. Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Então, responda sinceramente a você que diz só a Bíblia, só a Bíblia e só a Bíblia. Encontre na Escritura uma única frase que diga aquilo que Lutero disse, sola Scriptura.
somente a Escritura, a tradição da igreja, não. Não é isso que o capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos diz, não, meu irmão. Porque se só a Escritura bastasse, o eunuco da rainha de Candace não teria as dúvidas que ele nutriu. Como, atenção, de novo, versículo 31, por favor, Frei Gilson. Respondeu-lhe, como é que posso, se não há alguém que me explique? Pronto, você precisa da igreja para entender a Escritura. Você, sozinho com a Bíblia, você não se resolve. Portanto, é bíblico, não é invenção da igreja, a questão da tradição, a questão do magistério, do ensino. A Bíblia é um presente de Deus, a igreja também para explicar para você aquilo que Deus colocou na Bíblia. Isso é fantástico, porque é uma forma que Deus escolheu, ou seja, não tem, pelo que eu estou entendendo, e é importante que você entenda isso, não tem como separar Bíblia de igreja. Perfeito. E o que eu entendo, que pelo senhor falando, é que é a forma de Deus nos prevenir do erro. Porque se o senhor me fala, como o senhor citou agora, só a Escritura, então cada um vai interpretar do seu jeito? Disse tudo. Gente, olha o perigo disso. Se cada um pegar a Bíblia e querer cada um ler do seu jeito, cada um interpreta do seu jeito, sem a igreja, o que vai virar? Então, ou seja, por isso que a gente começou dizendo que é uma visão católica, para nós católicos, só há a Bíblia unido à igreja. Por isso que nós temos uma interpretação unificada, uma compreensão unificada, e por isso que nós vemos, às vezes, nos nossos irmãos protestantes, cada um pensando de um jeito diferente. Perfeito. As três fontes da nossa fé católica, elas são na ordem. Atenção, na ordem atual, porque vejam, na ordem original, essa distinção é minha, mas somente para a gente entender. Certa feita, e com muita saudade, muita mesmo, saudade de Dom Henrique, meu conterrâneo das Alagoas, gerou-se uma polêmica porque ele disse que a palavra de Deus escrita na ordem não vinha em primeiro lugar. Ele está certo. A Bíblia não caiu de paraquedas. Jesus não começou escrevendo nada, nem pediu para os apóstolos escreverem nada num primeiro momento. E a igreja, a partir de Pentecostes, começa a sua missão repleta do Espírito Santo, pregando. E depois surge a Bíblia como fruto de uma inspiração do Espírito Santo aos que já pregaram. Primeiro é a pregação oral, depois é a palavra de Deus escrita. Duas manifestações de uma única palavra de Deus. Portanto, primeiro, nós temos os apóstolos pregando, a multidão ouvindo e a multidão transmitindo. Pregação oral e tradição. Depois a Bíblia surge como uma outra manifestação da palavra de Deus, escrita por alguns que já haviam pregado. Aí nós temos, quando a palavra de Deus escrita foi fechada, por assim dizer, aliás, definida pela igreja, foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem definiu os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A frase que diz, só o que está na Bíblia e pronto, é problemática. É extremamente problemática. Primeiro, se você é cristão e diz uma coisa dessa, você já começa a se complicar e a dar um tiro no seu pé. Se a palavra de Deus, se você só deve acreditar no que está na palavra de Deus escrita, responda, você crê na Trindade? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Crê? Onde é que está o nome Trindade na Bíblia? Outro problema, para você dar um tiro no seu pé. Eu não desejaria que você desse um tiro no seu pé. Você crê que a Bíblia tem quantos livros no Novo Testamento? A Bíblia tem 27. Onde é que está isso na Bíblia? Esse número. Me mostre um versículo da Bíblia que diz que os livros do Novo Testamento são 27, não menos nem mais.
Que autoridade definiu o número dos livros do Novo Testamento? Não foi a Bíblia. Não está na Bíblia isso? Quantos livros na sua Bíblia tem o Antigo Testamento? Ah, tem tantos livros. Se você é protestante, diz que não tem, tem 39. Os católicos dizem tem 46. Seja católico, seja protestante. Onde é que está esse número na Bíblia? Que autoridade na Bíblia, que versículo na Bíblia diz que os números dos livros do Antigo Testamento é esse e não menos nem mais? Não, foi a igreja. É a igreja quem define, é a igreja quem bate o martelo. Foi a igreja quem definiu, foi a igreja quem bateu o martelo. Portanto, cuidado com essa, talvez, manifestação de bibliolatria. A Bíblia como algo totalmente separado da instituição, aquela de quem Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também na definição dos livros sagrados se aplica o que Jesus disse. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Se você rejeita aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana definiu com relação aos livros sagrados, e isso não aconteceu durante a vida dos apóstolos, foram séculos depois, você está rejeitando o próprio Jesus. Santo Agostinho dizia uma coisa que me toca muito, Frei Gilson. Eu vou dizer em latim, depois eu traduzo. É fantástico. Eu sou apaixonado pelos padres da igreja, mas particularmente por esse gênio. Escrevendo aos maniqueus, a obra diz, o livro de Santo Agostinho é contra os maniqueus, na obra chamada Contra os Fundamentos. Os maniqueus tinham uma obra chamada Fundamentos. E Santo Agostinho escreveu um livro para refutar o pensamento deles, que era mais ou menos esse, com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus escrita é uma coisa e a autoridade dessa igreja católica é outra, etc. E ele diz, capítulo 5, parágrafo 6º, Ego vero, evangelio non crederem, nisi me, ecclesiam catholicam auctoritas commoveret. Traduzindo, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, você acredita que o Evangelho é a palavra de Deus? Quem disse isso? Não, eu acredito que Jesus ressuscitou porque está no Evangelho. Isso é problemático. Quem garante a você que o Evangelho é a palavra de Deus, que o Evangelho é inspirado? O próprio Evangelho? Mostre uma única palavra, um único versículo dos 4 evangelhos que diz, uma única palavra, que diz que os evangelhos são apenas 4, não menos nem mais. Mostre um único versículo de toda a Bíblia que diz que o número dos livros do Novo Testamento é 27, não menos nem mais. Você não vai encontrar na Bíblia nunca. Você vai encontrar na autoridade da Igreja Católica. Sim. Fantástico, Dom José Falcão, fantástico. Gente, olha, eu fico feliz de a gente estar se dedicando uma boa parte do programa e o primeiro para falar disso, porque, veja, isso é muito importante. Então, o que você vai ter que entender? Aqui neste programa, a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai meditar a Bíblia, mas com a igreja. Com a igreja. Então, olha, você aqui estará num lugar seguro. Você aqui vai, então, entender a Bíblia, meditar a Bíblia, como católico, né? Vamos respeitar o que os outros pensam, o que os outros acham, mas aqui nós vamos meditar como católicos. E olha que bonito, vou mais uma vez, Dom José, ler o texto que o senhor trouxe para nós. Respondeu-lhe, como é que posso se não há quem me explique? Então, quantos de vocês falaram, já disseram, eu não entendo nada da palavra de Deus porque nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me explicou. E aqui você vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar alguém que te explique, alguém que te oriente e sempre na perspectiva da igreja. Gente, por favor, você que está ouvindo este programa hoje, vamos entender isso hoje, vamos guardar isso no coração.
Católico não separa a Bíblia da igreja. O que a igreja ensina? O que a igreja fala deste texto? O que a igreja interpreta deste texto? Porque senão cada um faz o que quer, acha o que quer e aí vira uma bagunça. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Lucas 10, 16. Muito bem, Deus abençoe Quem vos sua memória. ouve, quem vos ouve, a mim ouve. Gente, isso é muito importante, Dom José. Fiquei muito feliz com esse conteúdo. Amém. Mais na frente, nós vamos tratar, é a pauta que veremos daqui a uns 10 ou 12 programas, vamos ver a relação com um documento muito importante do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum. Maravilhoso. A Dei Verbum é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a divina revelação. Vamos ver também com o Catecismo da Igreja Católica, que cita essencialmente a Dei Verbum, a relação entre a tradição e o magistério e a palavra de Deus. Mas esse é o tripé sobre o qual se alicerça a nossa fé na Santa Palavra de Deus. As três fontes da revelação, que estão de tal forma entrelaçadas que na Igreja Católica Apostólica Romana nunca, jamais se chegará a esse risco que, infelizmente, muitas denominações, com devido respeito a todas elas, com esse princípio absolutizado de sola Escritura. Só a Escritura. Você não precisa nem da tradição, nem do magistério. Isso é extremissimamente problemático. Primeiro que a frase sola Escritura não tem na Bíblia. Escritura sim. Agora, somente ela. Mostre qualquer pessoa na face da terra que na Bíblia tem esse versículo, somente a Escritura. Porque se você tentar, eu já digo a você, homem, vá atrás do eunuco, peça para a carruagem dele parar e pergunte para ele, você está entendendo? E ele vai responder, como se não tem quem me explique? Então, por favor, vá atrás do eunuco, suba na carruagem e tome um cafezinho e não repita mais uma coisa dessa. Só a Escritura, pelo amor de Deus. Amém, amém. Gente, uma coisa que eu quero deixar clara para você a gente só está fazendo uma introdução, tá? Por quê? Não daria para a gente começar a ler as Sagradas Escrituras sem antes fazer uma introdução. Então, tudo isso é importante. Então, os primeiros programas serão introdutórios, com esses assuntos que a gente está falando aqui. Nossa, esse assunto é super importante, a gente precisava falar disso. E nos próximos programas a gente vai continuar fazendo uma introdução, Novo Testamento, Antigo Testamento, o que é isso, o que é aquilo, separando as coisas. Você tem que se situar no universo bíblico, tá? Para a gente entender onde que a gente está, onde a gente está pisando. Isso é importante, tá bom? E depois, para te deixar com a aguinha na boca, a gente vai começar a ler de verdade as Sagradas Escrituras. E eu já aviso para você que nós vamos começar pelas parábolas de Jesus Cristo. Jesus falou muitas coisas em parábolas e nós vamos ver uma a uma das parábolas de Jesus Cristo. Eu já estou querendo saber disso, estudar, meditar. Então, ou seja, vai ser bom demais. Você não pode ficar de fora, tá certo? Para terminar este programa, quero pedir a Dom José Falcão que nos dê a benção. Foi bom demais. Semana que vem estaremos aqui de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.